Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Custo elevado e lucro reduzido. Com produção em baixa, casas de farinha de malhador começam a fechar as portas. A alimentação saudável. Com a procura cada vez maior, produtos orgânicos ganham a mesa dos consumidores da capital e interior do estado. Glicídia. Já ouviu falar? A leguminosa representa economia e vantagens para os pecuaristas. Na terceira reportagem da série sobre técnicas para garantir a qualidade do leite produzido, a importância da nutrição do gado. E ainda, uma entrevista especial com o chefe substituto da Divisão de Ordenamento Fundiário do INCRA sobre a implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Não saia daí, o Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. A edição de hoje do Sergipe Rural começa com o fechamento de casas de farinha de mandioca do município de Malhador, na região agreste do estado. E o motivo está relacionado com a economia. Com o custo alto de produção e lucro pequeno, o baixo preço do produto tem desestimulado muita gente. Confira na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. A casa de farinha ajudou a fixar o homem à terra, transformando a mandioca num importante alimento responsável pela diminuição da fome, como lembra seu Aloísio Ricardo dos Santos. 40 anos. Vivia eu e dava de comer 50 pessoas daí. O alto custo da produção e o baixo preço de venda do produto são, segundo Aloísio, os principais motivos de abandonar a produção de farinha. Acabou a agricultura, uma quarta de farinha hoje é R$150, não dá despesa. Uma trabalhadeira hoje quer ganhar R$40, 50, e os homens 50, 60. E aí não tem condições de se viver, né? O comércio acabou, viu? E não tem a quem vender. Leva 2, 3 quartinhas para ir trabalhar hoje, não tem a quem vender. Barato demais, viu? E não compensa. O agricultor Francisco da Cunha, o Mané Chico, ainda produz farinha para consumo. Mas ele numera quantas pessoas da localidade já deixaram de produzir o produto. Várias casas de farinha aqui que eu conhecia. Olha, vamos começar, uma que eu não falei, Zé do Centinho, do Adique. Tem uma de Bernardo ali, Bernardo ainda faz uma mocheirinha para comer aqui no Adique. Tem Pita, acabou a dele, que era quem fazia farinha por quarta, ganhando. Com o padre João de Zé, aqui nessa ladeira, tinha uma também, acabou. Com o padre João de Marinha ali, tinha uma que encerrou também. Gil, acabou dele. Vado de Pureza, acabou dele. O velho meu sogro Zé Capinheiro tinha um, acabou também. Todo mundo pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Pelo mesmo motivo. O motivo que não dá, minha filha. Nós vamos trabalhar para não ver resultado. Antes movimentadas, as casas de farinha ganharam outras atribuições, como depósito de materiais ou espaço para a produção de ração animal. Já o maquinário e ferramentas da casa de farinha da família de Edmilson Alves, o Neném de Zé de Rufino, foram aproveitados para o novo negócio da família, ainda utilizando a mandioca. Para mim foi uma ideia boa, trocar a farinha de mandioca para fazer a tapioca. Porque o preço da farinha de mandioca era muito baixo, né? Aí no caso a tapioca, o preço era um preço bem melhor, né? Aí quer dizer que eu resolvi mudar, né? Para fazer a tapioca e a puba. O senhor acha que está dando certo? Por enquanto está dando certo, né? Enquanto a clientela estiver adquirindo os produtos, vai dar certo, né? Agora a dica vai para os criadores de gado, Luciana. Na terceira reportagem da série sobre técnicas para garantir qualidade na produção do leite, vamos mostrar a importância da nutrição do rebanho. Acompanhe. Nutrição animal. A nutrição do rebanho leiteiro deve garantir alimento e água em quantidade e qualidade adequadas, atendendo às exigências de cada tipo de animal. São 3 seus principais pontos: produção, armazenamento e fornecimento. Na produção do alimento, nós temos que respeitar o uso de fertilizantes de forma correta,
De preferência, o produtor deveria seguir as normas que estão estampadas nos produtos que vêm especificadas de acordo com cada fabricante, para que ele não ocorra nem na perda de dinheiro por estar usando demais fertilizante e nem para que ele não faça nenhuma contaminação do lençol freático. Precauções devem ser tomadas para se evitar a deterioração ou contaminação dos alimentos. Feno e alimentos secos devem ser protegidos de umidade. Elevado do solo, em condições de higiene. E os alimentos que são fermentados, como as silagens, eles têm que estar em boas condições de vedação. O fornecimento de alimentos deve respeitar as necessidades nutricionais do rebanho, que variam de acordo com a idade, peso corporal, estágio de lactação e nível de produção, entre outros. A suplementação adicional precisa ser considerada se a pastagem não atender às exigências nutricionais do rebanho. Se esse gado tiver a pasto, você tem que prestar muita atenção na taxa de lotação, ou seja, quantos animais cabem naquela área para terem alimento suficiente para sua manutenção e para uma produção de leite satisfatória. Agora, se esse gado estiver estabulado e você precisar suplementar, uma vez que a pastagem não é suficiente, você deve recorrer a um programa de balanceamento de dietas e oferecer para o gado, de acordo com a potencialidade desse gado, com o potencial dele de produção de leite, uma dieta bem balanceada. Os alimentos não podem conter resíduos químicos, micotoxinas ou outros contaminantes que coloquem em risco a saúde animal ou a segurança e qualidade do leite ou da carne. Para isso, deve-se seguir as instruções do rótulo de produtos químicos utilizados em pastagens e forragens cultivadas, respeitando-se sempre as recomendações de uso do fabricante. A seguir, vamos falar sobre alimentação saudável, com o aumento da procura dos consumidores por produtos orgânicos. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Cultivados sem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos, os alimentos orgânicos são cada vez mais procurados pelos sergipanos. Isso, Luciano, e toda a produção é baseada em sistemas agrícolas que não agridem a natureza e, consequentemente, a saúde de quem consome. Na capital, as feiras de orgânicos são realizadas todas as semanas e já é sucesso de vendas. Há mais de uma década é assim. Toda quarta-feira, frutas, verduras, hortaliças chegam bem cedo na Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe e muita gente aguarda ansiosa. Como é que é o processo para chegar aqui até o consumidor? Aí é colhida ontem, aí nas lojas faz a entrega de ontem e hoje aqui na feira faz as entregas. E os clientes justificam o motivo de estarem ali. Os produtos orgânicos, conhecidamente, são mais saudáveis, né? Então, nós sempre prezamos por alimentação saudável e viemos aqui para adquirir esses produtos mais saudáveis. Há muitos anos que eu compro só nessa feira. Desde que inaugurou aqui em 2001 que eu faço as minhas compras de orgânicos aqui. Você sente diferença na qualidade dos produtos e na saúde, né? É prevenção. Você consumindo produtos orgânicos, você prevenindo várias doenças e cuidando da sua saúde. A alimentação é melhor, né? A qualidade. Então nós escolhemos hoje tudo de bom para ter uma boa saúde. Em pouco mais de 30 minutos, muita gente já está na fila, com caixotes e sacolas cheios. O pessoal de casa pode procurar os nossos pontos de venda. Aqui na EASE nós estamos há 13 anos, vai completar. Depois daqui a gente inauguramos em Itabaiana, na nossa sede. A gente tem a sede e é uma casa que comporta, né? E tem a venda na frente. A gente tem um local de reunião atrás. Depois daí, a gente, há uns 8 anos aproximadamente, a gente inaugurou na Francisco Porto, um outro ponto de venda, e agora a gente inauguramos na rua Homero Oliveira. Então, o orgânico com certificação, é bom a gente esclarecer isso, porque existe orgânicos por aí, o povo estão falando em orgânico, mas não tem nenhuma comprovação. E a gente temos a certificação do Instituto Biodinâmico IBD. O sistema automatizado de registro dos produtos agilizou e deu transparência às compras. Facilitou é que a gente tinha essa comanda anteriormente, né? E o cliente não sabia o que estava pagando.
porque era muito rápido, a feira é muito rápida. O produto orgânico tem sido um produto muito escasso no nosso estado e ele não sabia, levava confiando na gente. Realmente a gente não tem interesse de fazer malandragem, podemos dizer assim, com nenhum cliente, né? Mas a automatização veio melhorar muito, tanto a rapidez, a questão do trabalho, facilitou aqui o trabalho da gente, e o nosso cliente ele sai todo bem informado hoje, sabendo por quanto ele comprou o produto, ele leva a prova que sai do nosso terminal com a balança. Se você não pode ir à feira logo cedo ou não tem disponibilidade nas quartas, não se preocupe. Durante toda a semana é possível encontrar produtos orgânicos na capital. Aqui na Francisco Porto, o consumidor encontra produtos fresquinhos às segundas, quartas e sextas-feiras. É o que garante Carlos Alexandre. O movimento aqui é bom. As pessoas vêm logo cedo, compram e vão embora. Mas os produtos são bons, né? O consumo tem que ser consciente, por causa que os agrotóxicos estão matando muitas pessoas, né? A advogada Daniela Santana garante os produtos para a família semanalmente. Além de saber que a alimentação sem agrotóxico é importante para a saúde, ela ainda traz o pequeno Vito para as compras e explica por quê. Trago comigo porque isso ajuda desperta o interesse dele na alimentação de salada. Em casa ele faz salada comigo às vezes e aí ele come tudo, adora. Já desde novinho sempre, nunca recusou um brócolis, um espinafre, cenourinha, tudo ele adora. Aí eu trago ele comigo que ele se interessa mais. E você come essas coisas todinhas aí? Sim. Você acha gostoso? Sim. Aqui também tem fila para comprar, mas a quantidade de produtos é um pouco maior. Eu venho, separo, depois venho buscar meus produtos. Moro perto. E por que a senhora gosta de consumir esse tipo de produto? Porque faz bem, né? As folhas verdes. Hoje a gente está vendo como estão os produtos, né? Tudo tem agrotóxicos, né? E aqui esses são limpos, não tem nada. A dica é ir cedo, pois mesmo comprando às 9 da manhã, quase eu não garanto o tomate cereja da minha salada. E chegou a hora de sabermos como vai ficar o tempo nos próximos dias em Sergipe. Então confira no mapa a previsão para o estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a massa de ar que permanece sobre o estado começa a perder força, mas ainda provoca chuva rápida em áreas isoladas do agreste e do litoral, no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens. No sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuva nos períodos da tarde e da noite. Na quarta, quinta e sexta, as temperaturas ficam mais amenas por causa das instabilidades que chegam ao estado. A temperatura durante a semana em Sergipe deve variar entre 30 e 18 graus. No município de Pacatuba, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Gararu e 30 em Campo do Brito. Luciana, agora a gente traz detalhes de uma leguminosa de nome difícil, mas de grande utilidade para os criadores de gado. Me refiro à gliricídia. Pois é, você vai ver na reportagem que além de fixar nutrientes ao solo, ela possui folhas com alto teor de proteína. E o que é melhor, é um alimento barato na pecuária. Quando o clima esquenta muito, o produtor de gado se preocupa com a alimentação, com a sombra para o conforto térmico dos animais e até com a nutrição do solo para as pastagens. Mas tudo isso pode ser resolvido de uma vez só com a gliricídia. José Railton, técnico agrícola da unidade da Embrapa em Nossa Senhora das Dores, nos acompanhou para conhecer um pouquinho mais essa leguminosa que pode mudar a forma de pensar de muitos produtores acostumados com a palma nos períodos de seca. É uma fonte de proteína muito boa, certo? Ela dá em torno de 27% de proteína e ela substitui praticamente o nitrogênio, que é fornecido pela ureia, pelo sulfato de amônia, e como a gente faz adubação de nitrogenada praticamente 2 vezes ao ano,
na entrada do inverno e na saída do inverno, já o plantio com a glirisídia dentro não é necessário, certo? Não é necessário, só tem que completar com cloreto de potássio e super simples, que é a fonte de fósforo. Outra coisa é que a glirisídia só planta uma vez, você só planta uma vez, não precisa mais plantar. É uma planta que, quando a gente precisa mais dela no verão, ela realmente fornece, certo? Bastante folha e bem aceitável para o animal. Muito resistente ao sol e de rebrotagem rápida, a glirisídia pode ser cultivada para a alimentação no coxo de forma adensada. Mas existem cuidados simples para o melhor aproveitamento dela. Você plantando, com 50 centímetros você dá o primeiro corte. A partir daí, a cada 72 dias ele está pronto para fornecer o alimento para o animal. Agora, os tratos, cortou, você limpa e aduba. Você pode adubar com cloreto de potássio e super simples, que é a fonte de fósforo, porque o nitrogênio ele já tem. Para quem cria vaca de leite, é importante preparar um pastejo rotacionado para aguentar os períodos de seca. Dessa forma, em diferentes tamanhos, há tempos de rebrotagem e alimentação para o gado. Como ela é uma fonte de proteína, a rotação de pastagem, aqui a gente faz a cada 7 dias. Os animais entram no piquete, com 7 dias a gente muda para outro. No verão, a gente usa a glirisídia a cada 51 dias, aliás, 49. No inverno, a cada 35 dias. O animal entra no piquete, com 35 dias ele volta para o mesmo piquete, com a planta já totalmente reconstituída. Quando grande, a glirisídia é uma ótima fonte de sombra. Se combinada ao capim, o vegetal fica mais verde, tenro e saboroso para o gado. E por essas imagens dá para ver que quando há glirisídia, até o capim verdinho fica de lado. Com todo esse apetite, a economia e o aumento do peso são certos. E aí, se interessou pelo plantio da glirisídia? Para mais informações, é só acessar o endereço eletrônico na internet, que aparece aí na sua tela. Em instantes, vamos falar sobre a implantação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais com o chefe substituto da Divisão de Ordenamento Fundiário do INCRA. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já. Até o fim deste mês, vai ser implantado no país o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. E para isso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a Receita Federal iniciaram a integração das bases de dados. A repórter Patrícia Dantas esteve com o chefe substituto da Divisão de Ordenamento Fundiário do INCRA e traz para a gente os detalhes do que trata o assunto. O INCRA e a Receita Federal vão integrar seus bancos de dados para criar um cadastro único de propriedades e posses. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Antônio Oliveira, que aqui é o chefe da divisão fundiária, substituto aqui do INCRA, não é isso, Antônio? Exatamente. Me diga como é que começou esse prazo. Então, como você mesmo já iniciou, o INCRA e a Receita Federal, visando qualificar as informações das propriedades rurais do país, iniciou a partir do dia 17 de agosto de 2015 e isso vai até agosto de 2016, a unificar as informações das propriedades rurais. Isso tem um objetivo futuro de criar um cadastro nacional de imóveis rurais, significando dizer com isso que os proprietários rurais deverão procurar, a partir do dia 17 agora de agosto, a Receita Federal para declarar o imóvel rural. E nessa declaração já deve conter o cadastro do INCRA. Nesse momento que ele informa esse cadastro do INCRA, é que começa a
integrar as informações da Receita com o INCRA. Assim como aqueles que vierem ao INCRA fazer suas declarações também deverão informar o código da Receita na sua declaração aqui no INCRA. E quem já fez esse cadastro aqui no INCRA, como é que deve proceder? Aqueles proprietários que já fizeram suas declarações aqui no INCRA, até o dia 3 de agosto, eles deverão acessar o site www.cadastrorural.gov.br e acessar sua declaração no INCRA e atualizar, inserindo nessa declaração do INCRA o código da Receita Federal. Então é simples, só acessar o site, ele é autoexplicativo e lá vai existir um link em que você acessa e coloca o número da Receita Federal. Assim também fará aqueles que fizeram na Receita Federal. Por que existiu essa necessidade e quais são as vantagens para quem for fazer esse cadastro? As instituições, percebendo que existia uma certa divergência de informações dos imóveis, tanto no INCRA como na Receitas, eles entenderam, as instituições entenderam que haveria a necessidade de unificar essas informações, de forma que a informação de um imóvel que contém na Receita a informação do imóvel da Receita deverá ser a mesma que tem no INCRA. A Receita, como é de conhecimento de todos, ela tem uma finalidade, a declaração da Receita tem uma finalidade única e exclusiva de tributação. No INCRA, a declaração do INCRA ela tem a finalidade de conhecer do Estado brasileiro, conhecer a malha fundiária do país. Ou seja, todos os proprietários rurais desse país devem ter suas informações no banco de dados do INCRA e da Receita Federal. E quem não fizer esse cadastro, Antônio, que tipo de sanções pode ter? Eles poderão ter sanções da não possibilidade de expedição de certidões negativas com efeito positivo para empréstimos bancários, para aposentadoria daqueles proprietários rurais, para enfim, uma série de benefícios que os proprietários adquirem com essas certidões negativas. Então, é importantíssimo para os proprietários manterem suas informações atualizadas perante essas instituições. Antônio, e quem não usa a internet? O acesso é somente pelo site ou existem outros locais para que se possa fazer esse cadastro, passe essas informações? Os proprietários poderão procurar a Superintendência do INCRA aqui na sede em Aracaju ou nos municípios procurar as Salas das Cidadanias, que é um espaço do INCRA nas prefeituras no estado, e os representantes também do cadastro rural também nas prefeituras municipais de todo o estado de Sergipe tem um representante do INCRA. Então, qualquer informação sobre esses procedimentos deverão ser buscados na superintendência como também nas prefeituras municipais de todo o estado, onde lá existe uma unidade municipal de cadastro rural do INCRA. E o prazo? Qual é o prazo que se tem para fazer esse cadastro? Para aqueles proprietários imóveis proprietários e poceiros com imóveis acima de 1.000 hectares, o prazo iniciou no dia 17 de agosto e termina no dia 31 de setembro. Para aqueles proprietários com área de 500 a 1.000 hectares, começa no dia 3 de setembro e encerra-se no dia 31 de outubro. E os outros imóveis abaixo dessa dimensão, procurar o site que lá tem informações de todas essas áreas e os prazos. E o Sergipe Rural conversou com o Antônio Oliveira sobre essas informações do Cadastro Nacional, dessa construção desse Cadastro Nacional. Eu agradeço, Antônio, pelas informações. Tenha um bom dia. Um bom dia e sempre à disposição, e nós é que agradecemos aqui do INCRA. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui. Mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar sua sugestão para sergiperural@prp.se.gov.br. E a gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau.